Contrato de mandato. O que é o contrato de mandato? É o contrato onde o mandante transfere poderes ao mandatário para que, em seu nome, ele pratique atos ou administre seus interesses. O mandatário sempre age em nome do mandante, quando há um negócio jurídico de representação. E qual é a natureza jurídica? Bom, o contrato, por regra, é unilateral e pode assumir também a forma bilateral. Pode ser gratuito ou oneroso, e também contrato consensual, comutativo e informal. E quais são as classificações do mandato? Bom, quanto à origem, o mandato pode ser um mandato legal, que é aquele que decorre de lei e dispensa a elaboração de qualquer instrumento. Pode ser também o mandato judicial, que é aquele conferido em virtude de uma ação judicial com a nomeação do mandatário pela autoridade judicial. Por fim, temos o mandato convencional, que é decorrente de contratos firmados entre as partes, sendo manifestação da autonomia privada. Esse mandato pode ser judicial ou extrajudicial. A classificação quanto às relações entre mandante e mandatário podem ser duas. Mandato oneroso é quando a atividade do mandatário é remunerada, previsto no artigo 658, parágrafo único do Código Civil. Por outro lado, temos o mandato gratuito. É quando não há qualquer remuneração a ser paga ao mandatário. É presumida pela lei, ou seja, é a regra, de acordo com o artigo 658 caput do Código Civil. Qual a classificação quanto à pessoa do mandatário ou procurador? Bom, existe o mandato singular ou simples, que é o contrato, em que existem apenas um mandatário. Também há o mandato plural, que é o contrato em que existem vários procuradores ou mandatários. Pode assumir as seguintes formas, segundo o artigo 672 do Código Civil: mandato conjunto ou simultâneo, mandato solidário, mandato fracionário, mandato sucessivo ou substitutivo. Temos também a classificação quanto ao modo de manifestação de vontade, que pode ser mandato expresso, que é quando existe a elaboração de um instrumento de procuração que estipula os poderes do mandatário, ou seja, do representante. Há também o mandato tácito, é aquele em que a aceitação do encargo é decorrente da prática de atos que a presumem. Temos também a classificação quanto à forma de celebração. Nesse sentido, temos o mandato verbal, onde é permitido em todos os casos em que não se exige a forma escrita. Pode ser provado por testemunhas. Há também o mandato escrito, que é aquele elaborado por meio de instrumento particular ou de instrumento público. Por último, a classificação quanto aos poderes conferidos. Temos, em primeiro lugar, o mandato geral, que é a hipótese em que há outorga de todos os direitos que tem o mandante. O artigo 661, caput, do Código Civil, prevê que o mandato, em termos gerais, só confere poderes para a prática de atos de administração. Temos também o mandato especial, que engloba determinados direitos, está restrito aos atos ou negócios especificados expressamente no mandato. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos que extrapolem a administração ordinária, há necessidade de procuração com poderes especiais e expressos, segundo o artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil. Bom, pessoal, agora vamos ver as regras e efeitos do mandato. Com relação às obrigações do mandatário. Bom, primeiro, o mandatário é obrigado a aplicar todo o cuidado na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer. O mandatário também é obrigado a prestar contas de sua gerência ao mandante e de transferir as vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja. O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. Esse é a vedação da compensação. Também pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa,
mas empregou em proveito seu, o mandatário irá restituir com juros desde o momento em que abusou. Os juros devidos podem ser convencionados pelo próprio contrato. Não havendo previsão, os juros serão os legais nos termos do artigo 406 do Código Civil. Ainda sobre os efeitos do mandato, se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que deveria comprar para o mandante por ter sido expressamente designado no mandato, terá este último ação para obrigar o mandatário à entrega da coisa comprada. Quanto ao terceiro, que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, este não terá ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Isso está no artigo 673 do Código Civil. Ainda, embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, se houver perigo na demora, o mandatário deverá concluir o negócio já começado. Se o mandatário assim não agir, poderá ser responsabilizado por perdas e danos, tanto pelo mandante quanto pelos sucessores prejudicados. Por outro lado, temos também as relações de obrigações do mandante. Então vamos lá. Primeiro, o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, conforme o mandato conferido. O mandante é obrigado a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo se houver culpa do mandatário, ou seja, a responsabilidade contratual subjetiva. O mandante é obrigado a ressarcir o mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que estas não resultarem de culpa sua ou de excesso de poderes. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, caso não exceda os limites do mandato, o mandante ficará obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou. Isso está no artigo 679 do Código Civil. Contudo, nesse caso, o mandante terá ação contra o mandatário, para pleitear as perdas e danos que resultaram da inobservância das instruções dadas. E por último, se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas e para um negócio comum, cada uma ficará solidariamente responsável perante o mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato. Isso nós encontramos no artigo 680 do Código. Quanto ao subestabelecimento. Bom, pessoal, o subestabelecimento constitui uma seção parcial de contrato em que o mandatário transmite os direitos que lhe foram conferidos pelo mandante a um terceiro. O subestabelecimento pode ser feito por instrumento particular, ainda que o mandatário tenha recebido os poderes por procuração pública. Nesse negócio de cessão, o mandatário é denominado subestabelecente e o terceiro subestabelecido. E há regras previstas nos parágrafos do artigo 667 do Código Civil. Bom, vamos às regras. Se o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, ele responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, ou seja, eventos totalmente imprevisíveis. Caso haja poderes de subestabelecer, só serão imputáveis aos mandatários os danos causados pelo subestabelecido se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele, ou seja, responsabilidade também subjetiva. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa que retroagirá a data do ato, ou seja, os efeitos são chamados ex tunc. Sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável, se o subestabelecido proceder culposamente. Por fim, pessoal, temos a extinção do mandato. As formas de extinção são as seguintes: pela revogação por parte do mandante ou pela renúncia pelo mandatário, pela morte ou interdição de uma das partes, já que o contrato é de caráter personalíssimo, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para exercê-los, e por último, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Obrigado, pessoal.